José Manuel, parece que Trump traiu a Ucrânia, acabou por apunhalar Zelensky nas costas. Vamos ver o que é que o próprio Zelensky diz, não é? Portanto, ele é que em última análise tem É que vai ter essa... a última palavra, até porque já se percebeu de alguma forma que no quadro atual, com o tipo de apoio que no limite não se foi dado à Ucrânia, a Ucrânia não só não está a ganhar a guerra, como todos os dias perde um bocadinho. E, portanto, está a haver um cansaço que já atinge a própria população e, portanto, até porque há questões de, enfim, enquanto, por exemplo, neste momento já é necessário recorrer à força para conseguir mobilizar soldados. No caso da Rússia, e aliás é uma coisa que eu estranhava, porque é que os russos estão a morrer tanto, e estão a morrer de facto nem tortos. Como é que não há revoltas, não há mais... Bem, é que boa parte atualmente do exército russo que está na frente é visto pelos seus compatriotas como mercenários. Porquê? Porque o Kremlin lhes está a pagar 3 ou 4 vezes o salário que eles tinham e, portanto, eles vão para lá porque é uma forma de ganharem dinheiro, morreram, são mercenários. Pronto. E não geram o tipo de, digamos, de revolta, que, além de virem de zonas rurais, não é? Muitos deles, zonas longínquas, zonas da Sibéria, por aí adiante, não geram o tipo de protesto, até porque não há liberdade na Rússia para percebermos se esse protesto podia existir ou não. Bem, portanto, a situação do terreno não é fácil para a Ucrânia, não é fácil para a Ucrânia, em boa parte para a Ucrânia, dissemos isto aqui dezenas de vezes, a Ucrânia foi obrigada pelos Estados Unidos, de Joe Biden, pela Europa, de Macron, de Scholz, por aí adiante. O único que contrariou um bocado isso, mas foi-se embora rapidamente, foi o Boris Johnson, a lutar com um braço amarrado atrás das costas, portanto, no fundo, num combate de boxe, sobretudo com um adversário um bocadinho mais volumoso, é capaz de não ser a forma ideal, e, portanto, desde que digamos, no verão de 2023, portanto já vamos a caminho de 2 anos, a chamada ofensiva de verão não deu resultado, que praticamente a partir daí a Ucrânia, exceto nesta incursão em curso, que se percebeu que estava mais preocupada em conseguir condições de negociação do que outra coisa qualquer, que no terreno a situação não lhe é favorável. E, portanto, de alguma forma, por muito que isso nos custe, e a mim custa muito, aquilo que Trump disse alto, ou escreveu, se preferirmos, na sua rede social, foi aquilo que as chancelarias por toda a Europa e nos Estados Unidos andavam a dizer há muito tempo, que é, se quisermos paz, vamos ter que conversar com Putin, se quisermos paz, vamos ter que vai ter que haver sentenças territoriais e vamos ver como é que se dá garantias de segurança à Ucrânia, já que a sua integração na NATO será sempre no mínimo complicada no atual quadro, primeiro porque é um país em guerra, depois porque é um país semi-ocupado, né, em termos de legislação internacional, o que para os estatutos da NATO e para o seu famoso artigo 5 colocaria sempre reservas, e não é só dos Estados Unidos, é de muitos outros países. Não é uma adesão como a da Finlândia ou da Suécia, que aconteceram nos últimos 2-3 anos. Portanto, é um quadro algo diferente. Podia ter acontecido antes, podia ter acontecido em 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, mas na altura, designadamente o presidente dos Estados Unidos desse tempo, Barack Obama, achou que não era boa ideia, e os líderes europeus também acharam que não era boa ideia, o Macron, a Angela Merkel e por aí adiante. E, portanto, não aconteceu. Portanto, como não aconteceu, nós começámos a ouvir a partir de 2008 e a partir, olha, precisamente de uma conferência de segurança de Munique, como aquela que está a decorrer agora. Portanto, aliás, parece que Munique está sempre a vir ao de cima, não é? Munique foi, já vamos falar melhor disso, mas estava a decorrer a Conferência de Munique quando começou a guerra da Ucrânia, portanto, um sinal de que a Conferência Europeia de Segurança é absolutamente indiferente para Putin. Ele começou a guerra com a Conferência a decorrer
e na conferência não deu sequer a atenção que poderia ter sido dada aos alertas que na altura vieram dos serviços de informação americanos sobre que aquelas tropas que se estavam a concentrar na fronteira com a Ucrânia não eram apenas exercícios, lembras-te disso, não é? Portanto, é uma coisa que já se passou há 3 anos, mas não se deve apagar das nossas memórias. Portanto, e também é bom recordar que Putin, a partir do momento que invade, na literatura, nas reações, naquilo que ouvimos, passou a ser tratado como um pária, mas esse pária recebeu Macron naquela famosa mesa comprida, falou ao telefone com Scholz e na altura ninguém disse que não se podia conversar com ele, depois a coisa foi evoluindo e não é por haver uma decisão num tribunal em Haia que de repente estas coisas mudam todas, portanto, porque o mal foi feito no primeiro dia, não é? No dia da invasão, não foi apenas porque, enfim, a decisão do tribunal de Haia é por rapto de crianças, no meio de tudo o que se passou é quase ridículo, digamos assim. Bem, se nós queríamos ter qualquer possibilidade de conversar sobre paz na Ucrânia, alguém imagina que isso seria possível fazer sem falar com Putin? Não era possível. Portanto, obviamente era preciso falar com Putin. Portanto, se falava disso, havia um subtexto que agora não podem ficar ofendidos, que é preciso falar com Putin. Falou-se com Putin nas costas de Zelensky? Estamos para saber. Pode ter acontecido, mas estamos para saber. E porquê que eu digo que estamos para saber? Porque, para todos os efeitos, Zelensky e Trump já falaram com o outro. Falaram em Paris, em Notre Dame. Até falaram antes da eleição de Trump. Não, falaram sobretudo já depois da eleição, na reabertura da Catedral de Notre Dame. Sim, também. Tiveram os dois em Paris, encontraram-se nessa altura, portanto falaram ao vivo, não foi pelo telefone, ao vivo. Pelo telefone não sabemos o que é que pode ou não ter acontecido mais em termos de canais diplomáticos. Portanto, aquilo que conversaram, não sabemos. Sabemos que logo a seguir ao telefonema de Putin, Trump falou também novamente ao telefone com Zelensky. Podemos comparar os dois, digamos, os dois, não, aquilo não são tweets, porque são, um deles é mesmo um texto bastante longo, tem um registro diferente, que poderíamos considerar mais caloroso para Putin do que para Zelensky, mas não podemos dizer que não há conversa. E vamos ver o que é que Zelensky tem a dizer. Enfim, não temos a certeza que ele vá comparecer em Munique, mas é possível que vá a Munique também. Sabemos que ele disse em Davos, e em Davos ele disse que não podia contar com a Europa. Não foi Trump, foi Zelensky que disse isso. Portanto, recordemos que foi uma intervenção dura, um bocadinho desagradável para os europeus, mas a verdade é que passaram 3 anos desde que a guerra se iniciou e na Europa ainda se discutem os dois, não se discutem, não é? Agora começou-se a discutir os 5% para a defesa, mas em muitos países ainda se discute os 2%. Passaram 3 anos, não passaram 3 meses. Portanto, nada de substancial mudou na Europa nestes 3 anos. Claro que houve ajuda financeira é muito importante. Claro que houve recepção de muitos refugiados e a recepção de refugiados é muito importante. Mas isso é a parte fácil. A parte difícil, não foram dados passos pela Europa. Portanto, se agora há um presidente americano que conversa, nós a única coisa aquilo, repara, o que aqui é perturbante, mas é perturbador. Não é ele não ter conversado antes e depois com Zelensky, porque isso ele fez. Não, é que ele não disse nada a nenhum europeu. Não disse nada a Macron, que a gente saiba. Não disse nada a Scholz, não disse nada à senhora von der Leyen, não houve nenhuma preocupação com os europeus, não disse nada ao nosso António Costa, não houve nenhuma preocupação com os europeus. Mas eu devo dizer, infelizmente, que os europeus puseram-se a jeito. Quer dizer, desde a administração Obama, depois com a administração, primeira administração Trump, depois com a administração Biden, que o mesmo discurso anda a ser dito à Europa. Têm que começar a olhar para a sua defesa. Não podem contar só com os americanos. Desde a administração Obama, que os americanos começaram a olhar para o Pacífico. Até porque o Obama, como sabes, cresceu no Hawaii e, portanto, até por razões de história pessoal, preferia olhar para o outro lado. Obama foi aquele presidente
que tirou o retrato de Churchill da Sala Oval. Portanto, também é significativo, não é? Portanto, um retrato, um busto. Um busto. Creio que era um busto. Acho que era um busto. Portanto, claramente ele dava prioridade a olhar para a China. A China é indiscutivelmente a grande preocupação neste momento dos Estados Unidos, por razões que é o seu rival económico, por razões que é o seu rival tecnológico, coisa que se tornou ainda mais evidente nas últimas semanas, e porque começa a ser o seu rival militar, porque a China, ao contrário da Europa, está a construir e já construiu porta-aviões, tem aviões, é o único país do mundo que tem aviões, porventura, a gente não sabe comparar essas coisas com todo o rigor, porventura tão avançados como os dos Estados Unidos, é quem tem um programa espacial a sério e por aí adiante. Portanto, e depois há Taiwan, há o problema de Taiwan, que é muito delicado. E não é só Taiwan, é Taiwan e é a Coreia do Sul. Olha, posso recomendar que eu sou um gabinete de guerra, não é? A explicação das Ilhas Cook, não é? Porque pronto, aqueles bondadismos que nós temos sempre. Domínio da Guerra. Domínio da Guerra. Com o Major-General Arnaud Moreira hoje. Domínio da Guerra, já troca os nomes, mas é extraordinário, porque exatamente aquilo parecia uma coisa muito interessante, dava-se assim uma espécie de uma independência, depois a Nova Zelândia ficava a tomar conta lá de umas coisas, entretanto as Ilhas Cook puseram-se em negociações com a China para a construção de infraestruturas vulgo portos, conforme explicou muito bem o Major Arnaud Moreira, não é propriamente para atracar iates, não é? Sim, não é seguramente para iates, apesar dos chineses também já terem iates, mas enfim, não é... E dá muito conta desse, sim, desse trabalho de formiguinha que a China está a fazer. Todos os conflitos, que não é com... É com as Filipinas, é com a Indonésia, no Mar do Sul da China, portanto, tem a ver também com umas aflorações, assim, que nem são bem ilhas. E a construção de uns molhos artificiais. Sim, pistas de aviação e coisas desse género. Portanto, o centro do mundo está a desviar, não é? O centro do mundo está a desviar-se. E o centro do mundo está a desviar-se. Olha, e hoje, como recordou hoje de manhã, e agora pode ser ouvido, vai ser recordado daqui a pouquinho outra vez, que é quando passamos a história do dia. Ana Miguel dos Santos, qual é a opinião que a Europa tem sobre a China? A opinião daqui do Sanches, do lado, é que nós devemos ir falar com a China, com o ditador chinês, para fazer contrapeso à América, que apesar de podermos não gostar do Trump, e eu não sou particular fã do Trump, não é uma ditadura como a chinesa. E não vai ser. Mas não é só o Sanches. Não é só o Sanches. Há uns que fazem isso por razões económicas. Ele assumiu a razão geopolítica. As razões económicas podemos condenar. Razões geopolíticas temos que combater. Portanto, não é apenas... e isso foi uma entrevista ou declarações que ele fez muito recentemente em Espanha. Portanto, é neste estado que a Europa está e que tem atuado. Portanto, boa parte... Quer dizer, nós estamos fora do... Vamos lá ser francos. Nós estamos fora do retrato. E, portanto, eu tenho ouvido nas últimas horas, nos últimos dias, que é desde estes 2 dias... comparar muito aquele telefonema, 2 episódios importantes, com protagonistas muito diferentes e objetivos muito diferentes, em muitos aspectos. Primeiro, é Munique 1938. Munique 1938, para quem não tem as datas agora bem presentes, é o famoso encontro dos franceses e dos ingleses, portanto, sobretudo Chamberlain e Daladier, com Hitler, de onde sai a entrega, a rendição, para entregar a Hitler os Sudetas. Portanto, e repara, há aqui a razão de fazer paralelismos históricos faz sentido. Porque o argumento de Hitler para os Sudetas, que é aquilo é habitado por alemães, os alemães dos Sudetas estão a ser oprimidos os Sudetas é uma parte, digamos, ao norte da Checoslováquia da altura, agora a República Checa. Os Sudetas estão a ser oprimidos pela Checoslováquia e, portanto, nós temos de defender os nossos irmãos alemães. Foi exatamente o discurso de Putin quando entrou
pelo sul. A diferença, que é uma diferença substantiva, é que na altura não havia tropas alemãs nos Sudetas e agora há tropas russas no Donbass e na Crimeia. Portanto, há, apesar de tudo, aqui uma diferença substantiva. Portanto, tem sido, e essa famosa Conferência de Munique é dada como exemplo do chamado appeasement, da chamada tentativa de agradar a Hitler para que Hitler não começasse a guerra. E sabe-se que não deu resultado, deu no que deu, portanto, aí não preciso de lembrar a história, porque todos se lembram dela. Ora bem, não sei se vai ser, se não. Munique, de facto, neste aspecto é central, porque agora estão novamente os líderes reunidos em Munique. Munique foi o sítio onde esta Conferência de Segurança foi o local escolhido por Putin em 2008, não foi ontem, foi há 17 anos. Foi lá para dizer que ele era adversário do Ocidente. Portanto, durante muito tempo foi aquela ilusão, não é? Primeiro nos tempos de Yeltsin, depois a aliança na luta contra o terrorismo, porque também havia um problema de fundamentalismo islâmico na Rússia. Portanto, vamos nos entender todos. Há aqui umas coisas que o Putin está a fazer que a gente não gosta muito, mas precisamos de combater o fundamentalismo islâmico. Ele depois chegou a 2008 e disse: vocês estão a largar a NATO, isto não pode ser, acabou. E a partir daí ficou claro o que é que estava em cima da mesa. Pronto. A Conferência de Munique tinha acabado de reunir quando ele invadiu a Ucrânia e ele não se importou nada. A hora está novamente reunida. Não creio que lá vá sair qualquer acordo de paz da Conferência de Munique. Talvez, enfim, vamos ver o que é que diz. Há coisas importantes que se vão passar. Mas não achas que está mais próximo? Quer dizer, vamos lá ver. Um acordo de paz vai passar por negociações. As negociações são sempre muito complicadas. Aquilo que Trump disse alto, que é duas coisas: vai ser preciso haver alguma cedência territorial. E quando estamos a falar de cedência territorial, estamos a referir-nos não apenas à situação atual, mas à situação de 2014. Desde 2014 que a Rússia ocupa uma parte da Ucrânia. Sim, e não vi ninguém com dores de barriga por causa disso, não é? Pelo contrário, vi líderes europeus a imporem à Ucrânia os acordos de Minsk que lhe eram desfavoráveis. Portanto, estamos a falar do Donbass, sobretudo do Donbass, portanto, são dois oblasts, Luhansk e Donetsk, que não estão totalmente sequer ocupados ainda pela Rússia, e da Crimeia, que essa sim está totalmente ocupada, os homenzinhos verdes, aquela história toda. Portanto, essa situação já é pré-existente à crise atual. É pré-existente a Donald Trump. Quem estava na Casa Branca chamava-se Barack Obama. E quem foi negociar Minsk foi Sarkozy e Merkel, franceses e alemães. Foram os dois principais protagonistas. Não me recordo se na altura o Cameron também teve papel nisto, que era primeiro-ministro britânico, não tenho bem a certeza, mas os dois principais protagonistas é Cameron e Merkel. Portanto, já havia um problema territorial antes desta guerra de 2022 começar. Depois já há a questão da adesão ou não adesão da NATO, que, como disse, está em cima da mesa há muito tempo. A Ucrânia pediu para vir para a NATO há muito tempo. A NATO é que não lhe abriu as portas. Precisamente por causa de algo que, infelizmente, também ficou muito claro durante todo este processo. E que foi porque é que os Estados Unidos, a América de Biden e a Europa, dos líderes europeus, que vão mudando, mas são quase sempre são os que são, com exceção, como disse, do Reino Unido em certas ocasiões, e não foi só de Boris Johnson, também foi de quem lhe sucedeu, que é nós damos-te uns mísseis, nós damos-te alguma coisa, mas não podes usar isso contra a retaguarda russa, não podes disparar para lá, tens de combater em situação de inferioridade, e isto às vezes levou, não foi semanas, foi meses, foi quase anos a ser resolvido. Repara, as decisões sobre os F-16 demoraram tanto tempo que praticamente, quer dizer, já lá estão os F-16, mas não têm operacionalidade quase nenhuma. As decisões
sobre os carros de combate, que sobretudo dependiam de uma autorização alemã, só foram desbloqueadas depois dos ingleses dizerem nós mandamos. E então, finalmente, aquilo desbloqueou. E não mandaram todos. Eu não sei se a França chegou a mandar. Chegou a enviar. Não tenho a certeza. Portanto, os primeiros mísseis a serem disparados para a retaguarda, portanto, quer dizer, quanto tempo é que aquelas primeiras armas eficazes que eram, não é os Atacams, é os anteriores aos Atacams. Os Aimar. Os Aimar levaram a ser autorizados. Imenso tempo. Quando os Aimars foram autorizados, foi isso que permitiu à Ucrânia contra-atacar no verão de 2022 e ter sucesso. E ter o sucesso que teve. Mas os Atacams, que são os outros com mais profundidade, os americanos não autorizaram. Porquê que não autorizaram? Porque tinham receio que fossem usados contra a retaguarda russa. E tinham receio porquê? Uma coisa que ficou evidente. Porque tinham receio da chantagem nuclear. Chantagem nuclear russa. Ora, quando tu tens alguém do outro lado que tem medo das tuas armas nucleares e tu não sobes a parada, portanto, de alguma forma dás sinais que estás disponível para fazer o mesmo, o tabuleiro de jogo está inclinado, não é? Portanto, o campo de jogo está inclinado. Bem, portanto, agora, a forma como o Trump está a fazer isto deixa-nos as maiores das dúvidas. Já agora, antes disso, só desculpa lá, queria falar também de outra coisa, que diz que ele está a fazer isto como Chamberlain em Munique, ou então está a fazer isto como se fez em Yalta. Porquê é que se fala de Yalta, que ainda por cima fica na Crimeia? Fala-se de Yalta porque em Yalta foi aquela conferência onde se dividiu a Europa entre a União Soviética e não os Estados Unidos, mas digamos os países democráticos. E isso foi uma conferência onde houve, nós agora vamos sabendo mais coisas sobre o que lá se passou, onde a participação americana foi muito condicionada por um presidente que estava muito doente, Franklin Roosevelt, e que além de estar muito doente, tinha uma relação com Stalin de quase admiração, portanto, em muitos aspectos. Quer dizer, o mau nessa conferência foi o Churchill. Portanto, foi o polícia mau. Foi o polícia mau. Foi o polícia mau, mas teve pouco sucesso porque a Inglaterra já valia muito pouco. Portanto, o Reino Unido já valia muito pouco, o Império Britânico estava a desfazer-se. Portanto, quem mandava de facto era Roosevelt e, portanto, houve ali muita coisa que foram consideradas cedências e que depois determinaram décadas de vida da Polónia, enfim, havia países ali que eram quase inevitáveis, a Bulgária, a Roménia, mas sobretudo a Polónia, a República Checa, a Checoslováquia da altura, portanto, depois ficou a Grécia e a Áustria, ainda ficaram assim um bocadinho de fora, e a Finlândia, pronto, mas estamos numa situação destas e é necessário ter em consideração. Eu não creio que estejamos na mesma posição, de maneira nenhuma, porque o argumento é que isto foi feito nas costas dos povos europeus, e de facto Yalta foi, não há dúvida, quer dizer, foram aqueles 3 líderes que decidiram qual era o destino dos povos europeus, e agora o senhor Trump está a fazer com o senhor Putin o mesmo que se foi feito em Yalta, que é decidir o futuro da Europa nas costas da Europa. Acho que há limites para as comparações históricas, mas este risco existe, este risco também existe, porque de facto, mesmo nesta situação, a Europa tem quem fale com voz grossa, curiosamente uma senhora, a Kallas, a estoniana, que é aquela que sabe, que conhece bem o urso russo, não é? Até familiarmente, até por memória familiar, portanto, e tudo o resto é digamos, uma tropa desordenada, uma tropa fandanga, parecia os nossos soldados ali para a altura do PREC, não é? Cada um para o seu lado, enfim, sem disciplina nenhuma, fazerem juramentos de bandeiras esquisitos, uma coisa que cada um vai para o seu lado com os seus interesses. E não há, infelizmente também não há neste caso, liderança britânica que houve, apesar de tudo, noutras ocasiões. Porque na Europa uma das questões que é mais crítica aqui é assim, os Estados Unidos estão a dizer que a Europa tem que investir mais, que vão sair da Europa. Vão sair da Europa, entre aspas, porque continuam a garantir, e isso nos últimos dias tem sido claro, apesar deste ruído todo, que o para-chuvas nuclear não vai desaparecer.
o para-chuva nuclear não vai desaparecer, porque o para-chuvas britânico e francês não chegam, não são para-chuvas, são para-chuvinhas, são assim para a morrinha, não é para a chuva a sério, não é? Portanto, isso não vai desaparecer, não pode desaparecer. Provavelmente aquilo que vai acontecer, e que porventura já devia ter acontecido, é outros países europeus, enfim, isto é terrível dizer, mas haver proliferação nuclear na Europa, a Alemanha e a Polónia particularmente, que têm centrais nucleares e têm capacidade, penso que a Polónia tem centrais nucleares, mas portanto desenvolverem também armamento desse tipo, como para de situação, estão na linha da frente. Estão na linha da frente. E esta guerra aconteceu. Porque esta guerra foi possível porque os Estados Unidos e, na altura, a Rússia deram garantias à Ucrânia que não lhe acontecia nada e que, portanto, ela podia entregar as suas armas nucleares. Porque se isso não tivesse acontecido, portanto, foram garantias dadas por Clinton e Yeltsin. Já nenhum dos dois tem cá hoje importância, mas a verdade é que isso desarmou a Ucrânia. Não teria havido invasão se a Ucrânia tivesse mantido armas nucleares, ou pelo menos era menos provável que tivesse acontecido. Portanto, alguma coisa vai ter que acontecer. Eu disse aqui em algumas ocasiões que achava que não devia em condições nenhumas haver qualquer cedência territorial por razões que têm a ver com o benefício do infrator e com a alteração das regras do jogo com as quais vivemos há 80 anos. Face à própria evolução da posição da Ucrânia e ao estado de espírito em Kiev e àquilo que o próprio Zelensky tem dito, talvez tenha que haver. Houve situações em que só assim é que as coisas se resolveram. E recordo, há um país europeu que faz parte hoje da NATO que teve que fazer isso para obter a paz. Estou a falar da Finlândia. A Finlândia teve uma guerra com a Rússia de Stalin, chamada Guerra de Inverno. Depois teve duas fases. Teve duas fases e para obter a paz, a fronteira entre a Finlândia e a Rússia recuou bastante, não é? Portanto, a Finlândia ficou mais pequenina e a Rússia um pouco maior. A Rússia, na altura, União Soviética. Portanto, isso já aconteceu, quer dizer, as circunstâncias eram outras, todos sabemos isso, mas além disso, não foi só isso que aconteceu. Aconteceu outra coisa que neste momento não se chama União Soviética, chama-se Rússia, não se chama Stalin, chama-se Putin, que é, durante décadas, a Finlândia foi obrigada a uma posição de neutralidade, de que só se libertou muito, muito recentemente. Mas não teve guerras e pôde desenvolver-se e tornou-se um dos países mais ricos da Europa. Quer dizer que isso é possível de reproduzir no caso da Ucrânia, se a Ucrânia sentir que tem condições de segurança para viver de outra forma. Eu preferia que isso não acontecesse. Preferia que líderes europeus tivessem um papel aqui a desempenhar, mas infelizmente eles puseram-se a jeito para não ter papel praticamente nenhum. O meu maior receio, e vou acabar porque já estou a prolongar muito, o meu maior receio é ficar-se com a sensação de que Trump entregou na primeira conversa os seus principais trunfos ao adversário. Portanto, isso é o que é mais desconfortável. O que é que isso possa representar? Não faço ideia. Portanto, agora, aquilo era o que toda a gente já dizia que ia acontecer, não é? Já toda a gente dizia que ia acontecer, que a Ucrânia não ia entrar já na NATO, era o que se dizia nos bastidores. Ele deu o salto que toda a gente dizia abaixo. Agora, um negociador, um homem dos negócios, como ele gosta de se apresentar ele próprio, não costuma mostrar o jogo todo no primeiro movimento, não é? Portanto, no primeiro movimento. Nós hoje lemos a entrevista do Vance ao Wall Street Journal, e Vance vai falar na conferência de Munique, e o que Vance diz está coordenado com Trump, fala porventura com outro cuidado que Trump não usa, ele repete aquilo que Trump tinha dito aqui há umas semanas atrás. Portanto, ou Putin recua alguma coisa, nos dá também aquilo que dá garantias, ou então nós temos mais sanções económicas e temos
a possibilidade de fornecer as armas que até agora não fornecemos e acabar com os limites que até agora, com os quais até agora não acabamos. E provavelmente não vai alterar muito no terreno, por outras razões, mas coloca uma pressão sobre a Rússia. A Rússia não pode aguentar economicamente todo este tempo.